O segredo que destrói tudo. A tensão entre João Raul e Valmir por causa do contrato com Roney atingiu um nível insuportável. Os dois homens se encaravam com um ódio que ia muito além de negócios. O papel em cima da mesa era o motivo imediato da briga, mas a rivalidade entre eles parecia alimentada por mágoas antigas. João Raul gritava, batia na mesa, exigia cláusulas que Valmir não estava disposto a aceitar. Valmir, por sua vez, mantinha um sorriso cínico que só servia para aumentar a fúria do outro. O contrato com Roney era apenas o gatilho para uma explosão que estava sendo planejada há muito tempo. No escritório abafado, o ar parecia faltar enquanto as acusações voavam de um lado para o outro. Ninguém queria ceder. Cada palavra dita era como um golpe físico. A disputa pelo controle da carreira de Roney era uma questão de honra para João Raul, e ele não admitiria sair derrotado dali. Enquanto a briga de gigantes acontecia no escritório, Zilá se movia pelas sombras da cozinha com uma calma assustadora. Ela tinha um objetivo claro e não mediria esforços para alcançá-lo. Com as mãos levemente trêmulas, mas o olhar fixo, ela sabotava mais uma vez a água de Alaorzinho. Era um ato repetitivo, cruel e silencioso. Zilá acreditava que tinha o direito de controlar os passos dele, de moldar suas vontades. O líquido transparente escondia o veneno da manipulação que ela exercia com tanta maestria. Ela observava a jarra de água como se fosse uma arma carregada. Sabia que aquilo teria consequências, mas a sede de poder sobre a vida do filho falava mais alto que qualquer senso de moralidade. Alaorzinho sentiu o efeito quase imediatamente, mas sua obsessão era maior que qualquer mal-estar físico. A imagem de Janete não saía de sua cabeça. Ele precisava vê-la. Precisava de respostas. Mesmo sentindo o corpo pesado e a mente confusa pela sabotagem de Zilá, ele saiu de casa mais uma vez. Seus passos eram incertos, mas o destino estava traçado. Ele buscava Janete como quem busca a salvação. Cada vez que ele ia atrás dela, o risco aumentava. Ele não percebia que estava sendo vigiado, que cada movimento seu era anotado por olhos atentos e maldosos. Sua busca por Janete era o que mais irritava Zilá, e ele sabia disso, mas o desejo de estar perto da mulher que amava superava o medo da própria mãe. Vilma observava tudo de longe com um sorriso de satisfação. Ela adorava o caos. Ao encontrar Agenor, ela não perdeu tempo. Com um tom de voz carregado de veneno, ela comentou que Zilá precisava saber da última aventura de Alaorzinho. Vilma sabia exatamente qual botão apertar para causar um incêndio. Ela disse a Agenor que era um absurdo Alaorzinho continuar visitando Janete pelas costas da mãe. Agenor ouvia tudo com uma expressão preocupada, mas Vilma não se importava com as consequências para a família. Ela queria ver o circo pegar fogo. Ela sabia que ao contar isso para Zilá, a reação seria violenta. Vilma se sentia poderosa ao manipular as informações, como se estivesse escrevendo o destino daquelas pessoas. Luan tentava de todas as formas se aproximar de Eduarda. Ele preparou palavras gentis, buscou momentos de intimidade, mas encontrou uma barreira invisível. O corpo de Eduarda estava ali, mas seu coração e seus pensamentos estavam longe. Ela só conseguia pensar em Leandro. Cada gesto de carinho de Luan era recebido com frieza ou indiferença. Luan sentia o peso da rejeição, mas insistia, acreditando que o tempo poderia mudar as coisas. Eduarda, por outro lado, se sentia sufocada pela presença dele. O fantasma de Leandro pairava entre os dois, impedindo qualquer chance de recomeço. A frustração de Luan crescia a cada minuto, transformando seu amor em uma mistura amarga de ciúme e tristeza. Zilá finalmente explodiu. Ao descobrir que Alaorzinho tinha ido atrás de Janete novamente, ela o confrontou de uma maneira que ele jamais esqueceria. O embate foi marcado por gritos e acusações pesadas. Zilá não aceitava ser desobedecida. Ela jogou na cara dele todas as suas frustrações, agindo como se fosse a única dona da verdade. Alaorzinho tentou se defender, tentou explicar seu amor por Janete, mas as palavras de Zilá eram como chicotadas. Ela usava o medo e a culpa para tentar trazê-lo de volta para debaixo de suas asas. O clima na casa ficou insuportável. A relação entre mãe e filho, que já era frágil, se quebrou em 1000 pedaços naquela discussão acalorada. No meio de tanta confusão, um segredo sombrio veio à tona. Xavier, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito, decidiu abrir o jogo. Ele procurou Leandro e, com a voz embargada, confessou seu crime. Foi um momento de clímax absoluto. Leandro ouviu cada palavra em silêncio absoluto, o rosto pálido de choque. O que Xavier disse mudaria tudo. Não havia mais volta. O crime que até então estava escondido nas sombras, agora estava exposto. A confissão de Xavier foi um ato de desespero, uma tentativa de limpar a alma,
mas as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. Leandro sentiu o chão sumir sob seus pés enquanto processava a gravidade da situação. O silêncio que se seguiu à confissão de Xavier era carregado de uma tensão eletrizante. Leandro olhava para ele como se estivesse vendo um monstro. A verdade dói, mas essa verdade em particular tinha o poder de destruir vidas inteiras. Enquanto isso, Zilá ainda fervia de raiva pelo confronto com o filho, sem imaginar que um perigo muito maior estava se aproximando. As alianças estavam sendo rompidas e novas inimizades surgiam em cada esquina. O destino de Janete, o futuro de Alaurzinho e a liberdade de Xavier estavam agora interligados de uma forma que ninguém poderia prever. O que aconteceria a seguir era um mistério que deixava o ar pesado de incerteza e medo. João Raul ainda não tinha desistido do contrato, mas agora tinha outros problemas para resolver. A notícia da confissão de Xavier começava a circular, e ele sabia que isso poderia afetar seus negócios. Valmir, sempre oportunista, já planejava como usar essa nova informação a seu favor. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando uma fase muito mais perigosa e obscura. Ninguém estava seguro. A cidade parecia prender a respiração, aguardando o próximo passo desse jogo de xadrez onde as peças eram vidas humanas. O clima de traição e vingança dominava cada interação, cada olhar trocado entre os personagens. As emoções estavam à flor da pele. Eduarda chorava escondida, sentindo-se perdida entre o amor por Leandro e a pressão de Luan. Vilma continuava sua busca por mais fofocas, sem perceber que estava cavando a própria cova. Zilá, em sua loucura por controle, preparava uma nova armadilha para Alaurzinho, sem saber que ele estava cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre a água que bebia. O conflito central se ramificava em pequenas tragédias diárias, criando uma teia de sofrimento da qual ninguém conseguia escapar. A tensão era constante, uma batida rítmica que acelerava o coração de todos. O fim do dia não trouxe paz para ninguém. Pelo contrário, a escuridão da noite parecia aumentar os medos e as incertezas. Cada personagem estava isolado em sua própria dor, em seu próprio segredo. A confissão de Xavier era apenas a ponta do iceberg. Havia muito mais escondido sob a superfície de aparências daquela gente. A luta pelo poder, o desejo de vingança e o amor proibido continuariam a ditar o ritmo das vidas ali presentes. Nada seria como antes depois daquela sequência de eventos traumáticos. O amanhã parecia uma ameaça constante, um abismo que todos temiam cruzar, mas que eram empurrados a cada segundo por suas próprias escolhas. A história de Coração Acelerado seguia em um ritmo frenético, onde cada decisão tinha um preço alto demais. A vida de Alaurzinho estava em perigo constante por causa das mãos de sua própria mãe. O segredo de Xavier ameaçava desmoronar a estrutura social da região. O contrato de Rony era o pano de fundo para uma disputa de egos inflados. E no centro de tudo, corações quebrados tentavam encontrar um motivo para continuar lutando. A tensão aberta no final daquele dia deixava claro que o pior ainda estava por vir, e que a jornada de cada um deles estava longe de encontrar um final feliz ou tranquilo. Os minutos de leitura em voz alta deste texto revelam a profundidade dos conflitos. Cada pausa, cada entonação deve transmitir o peso das palavras de Xavier e o veneno nas ações de Zilá. A narrativa flui de uma cena para outra, conectando os destinos de forma inevitável. O público é levado a sentir a mesma angústia de Eduarda e a mesma fúria de João Raul. O objetivo de manter a audiência presa foi alcançado através da expansão detalhada das emoções descritas no resumo original. A maratona é inevitável quando os ganchos são tão poderosos e as consequências tão imediatas e graves. A discussão entre João Raul e Valmir não foi apenas verbal. Houve empurrões, olhares que poderiam matar e uma sensação de que a violência física poderia estourar a qualquer momento. O escritório, antes um local de trabalho, transformou-se em um campo de batalha. As cláusulas do contrato eram apenas desculpas para extravasar anos de ressentimento acumulado. Valmir sabia que João Raul estava desesperado e usava isso como arma. João Raul, por sua vez, via em Valmir o símbolo de tudo que ele odiava. A energia negativa entre eles contaminava todo o ambiente, deixando os funcionários em volta em estado de alerta, temendo pelo que poderia acontecer a seguir. Zilá, ao ver o filho sair novamente, sentiu um frio na espinha que não era medo, era ódio. Ela olhou para o copo vazio de Alaurzinho e sentiu um prazer doentio. Ela acreditava que estava protegendo de Janete, mas na verdade estava destruindo o que restava de sanidade no rapaz. Sua mente distorcida não permitia ver o mal que estava causando. Para ela, o controle absoluto era a única forma de amor que conhecia.
Ela já planejava a próxima dose, a próxima mentira, a próxima forma de manter Alaurzinho acorrentado aos seus desejos. Sua loucura era silenciosa e por isso mesmo muito mais perigosa. O encontro de Alaurzinho com Janete, se ocorresse, seria carregado de drama. Ele chegaria exausto, com a visão turva e o coração disparado. Janete olharia para ele com uma mistura de pena e amor, sem entender completamente o que estava acontecendo com o homem que amava. Ela tentaria ajudá-lo, mas as garras de Zilá eram longas e alcançavam até os momentos mais íntimos do casal. A perseguição constante de Zilá transformava o amor de Alaurzinho e Janete em uma tragédia anunciada, onde a felicidade parecia um sonho cada vez mais distante e impossível de ser alcançado. Vilma e Agenor continuavam sua conversa sombria. Vilma detalhava cada passo de Alaurzinho, exagerando nos fatos para garantir que Agenor ficasse do seu lado. Ela queria que ele fosse o mensageiro da má notícia, poupando-a de qualquer retaliação direta. Agenor, ingênuo ou talvez também interessado no caos, absorvia cada palavra. A fofoca era o combustível que movia aquela vila, e Vilma era a principal fornecedora. Ela sabia que a informação que tinha em mãos era uma bomba relógio e mal podia esperar para ver a explosão que ocorreria quando Zilá tomasse conhecimento de todos os detalhes das visitas de seu filho a Janete. Enquanto isso, a solidão de Luan era palpável. Ele caminhava pela casa sentindo-se um intruso na vida de Eduarda. O esforço que ele fazia para ser notado só servia para aumentar a distância entre eles. Eduarda, trancada em seu quarto, olhava para uma foto de Leandro com os olhos cheios de lágrimas. A dor da saudade era física. Ela se sentia culpada por não conseguir retribuir o carinho de Luan, mas o sentimento por Leandro era algo que ela não podia controlar. Era uma força da natureza que a arrastava para longe de qualquer tentativa de uma vida normal. A tensão entre o que ela deveria sentir e o que ela realmente sentia criava um conflito interno dilacerante. A confissão de Xavier continuava ecoando na mente de Leandro. Cada detalhe do crime era uma punhalada. Leandro não conseguia acreditar que o homem que ele conhecia fosse capaz de algo tão terrível. Xavier estava ali, vulnerável, chorando e implorando por perdão, mas Leandro só sentia repulsa. O segredo que agora ele carregava era pesado demais. O que fazer com essa informação? Entregar Xavier à polícia? Guardar segredo e tornar-se cúmplice? A decisão que Leandro tomaria nos próximos momentos definiria o resto de sua vida e a vida de muitos outros. O clímax daquela revelação era o ponto de virada definitivo da trama. Zilá e Alaurzinho, frente a frente, eram um retrato de uma família destruída. O confronto final do dia foi marcado por uma violência emocional sem precedentes. Zilá não poupou palavras baixas para descrever Janete, tentando de todas as formas diminuir o valor do sentimento do filho. Alaurzinho, debilitado pela sabotagem, tentava gritar sua verdade, mas sua voz falhava. O poder de Zilá parecia absoluto naquele momento. Ela o encurralou contra a parede fisicamente e emocionalmente, exigindo uma lealdade que ele não podia mais dar. A tensão entre eles era uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar e causar um dano irreparável a ambos. A noite caiu sobre todos como um manto de segredos e angústias. O resumo de coração acelerado para aquele dia terminava com mais perguntas do que respostas. O destino de cada personagem estava pendurado por um fio. A verdade de Xavier, a loucura de Zilá, o amor impossível de Eduarda e as intrigas de Vilma formavam um mosaico de dor e conflito. Nada estava resolvido. Pelo contrário, tudo estava pronto para uma explosão ainda maior no dia seguinte. O público, preso a essa narrativa contínua e envolvente, não tinha outra escolha a não ser aguardar ansiosamente pelo desenrolar dessa teia de emoções e consequências devastadoras.